Eu espero que eu esteja minimamente enquadrado, com o cabelo mais ou menos arrumado, porque eu estou gravando com a câmera frontal do meu celular para tentar aumentar a qualidade aqui do vídeo. E falando em qualidade, talvez não. É uma coisa que tá faltando pros reservas do Barça, né? Na partida de hoje, né? Faltará pros reservas do Barça. Não só na partida de hoje, que o Barça venceu por 2-1 de virada, né? Na casa do Valladolid, já rebaixado o Valladolid. E também pro futuro aí da temporada e tudo mais, e de outros jogos. Cara, é um jogo que assim, galera, eu tava bastante curioso pra assistir, muito pelos reservas mesmo, tá? Eu queria entender e saber o quanto os reservas conseguiriam desempenhar nessa partida. Porque a escalação do Barça... E agora, eu vou pra cá? Eu vou pra cá. A escalação do Barça foi desse jeito aqui, tá ligado? Com o Paul Victor titular, com o Ansu Fati, o Firmino, que é um cara que entra mais no time, né? O Dani Rodrigues, cara, o Dani Rodrigues estreando no profissional hoje. Aí foi Gavi, o Pedri, Gerard Martin, Christensen, Araújo Forte e Ter Stegen também reestreando aí na temporada. E assim, obviamente, eu tava mais curioso pra ver 4 figuras, né? 4 figuras, que é o Dani Rodrigues, o Paul Victor, o Fati e o Hector Forte. São os 4 jogadores que eu tava mais curioso pra assistir, pra saber como é que eles iriam, alguns por motivos diferentes, pra dar resposta pro Flick, pra saber se a gente poderia contar com algum desses jovens de repente, né? Pra algum jogo ou outro nessa reta final. E bom, vamos lá, vamos por partes. Sobre o jogo, galera, foi um jogo que o Valladolid abriu o gol meio cedo, aos 8 minutos de jogo ali, né, 6 minutos de jogo, num azar do Barça, mais um gol no azar, que a bola desvia ali no Martin, no Araújo, ela sobe devagar e cai dentro do gol. O Valladolid, no primeiro tempo e no segundo, tentou contra-atacar o Barça, essa linha de defesa, conseguiu dar uns 4 chutes no gol, se não tô enganado. Depois eu coloco as estatísticas pra vocês. E o Barça dominou, né? Dominou ali o jogo, como se espera, como se deve ser, né? Um time com a temporada que vem fazendo o Barcelona tem que dominar o Valladolid, que é muito frágil, né? Tipo, se não for pra colocar 5 jogadores lá atrás... Cara, esse time, ele não disputa com ninguém, assim. É um dos piores times aí, eu diria, das 5 principais grandes ligas, o Valladolid. A briga seria boa, hein? Entre os rebaixados das 5 principais ligas, quem é o pior? O Valladolid entra na briga, porque é um time realmente bem limitado. Conseguiu agredir o Barça algumas vezes, né? Assim, com chute a gol, esse gol de sorte que eles tiveram, sorte também faz parte do jogo, mas fora isso, nada, o Barça, que engoliu as ações do jogo, muito mais posse, não teve chances claras no primeiro tempo, é verdade, e aqui entra a minha primeira avaliação dos reservas, cara, Ansu Fati, fraquíssimo, né, cara, como o Ansu Fati, ele veio de uma curvatura assim, lesão, confiança, estado mental, pra baixo. É o 4º ou 5º jogo dele de titular e ele não consegue nada, cara. Pouquíssimos lampejos de bons lances, assim. Muito limitado. É um jogador que parece que já não quer estar onde está também, tá ligado? Não é só o corpo e a mentalidade, né? O psicológico do jogador, parece que a alma, podemos dizer de forma abstrata assim, desse jogador parece que não quer mais estar com o Barcelona, porque mesmo que ele estivesse fazendo uma partida ruim, pelo menos se esforçava, corria, desse carrinho, tá ligado? Como fez o Firmino hoje, como faz o Gavi toda vez, inclusive, né? Fati fraquíssimo. Tem galera que compara, o Yamal é o novo Ansu Fati. Quando o Ansu Fati apareceu, tinha esse mesmo badaladismo, podemos dizer, essa mesma euforia. Não, galera, não. Quem acompanhou a era do Fati sabia que sim, a gente tinha uma expectativa com o Fati, um jogador jovem, quebrando o recorde de gols na Champions, né? Inclusive contra a Inter de Milão, né? Que ele se torna o jogador mais jovem a fazer gol na Champions ali, pelo Barça, não sei se da história. Fazendo gol no Real Madrid, jogando centroavante, a gente junto com o Messi, mas nunca chegou nesse patamar do Yamal, né? O Yamal, enfim, ganhou a Eurocopa já com a Espanha sendo decisivo, olha o que ele tá fazendo na Champions e tudo mais, titular absoluto, jogando muita coisa. O que o Yamal joga, o Ansu Fati nunca chegou perto de jogar, mesmo quando ele tava no prime dele, que era mais jovem, antes das lesões, tá? Enfim, decepcionado com o Ansu Fati mais uma vez, não dá pra dizer que ele não teve sua chance.
Sobre o Paul Victor, pouco acionado o Paul Victor. Ele teve um bom cruzamento que ele recebeu do Firmino no primeiro tempo, que ele cabeceou numa defesaça do goleiro do Valladolid, né, do André Ferreira. Tentou sair um pouco da área pra jogar e tudo mais, não conseguiu, né? Não conseguiu jogar, pouquíssimo acionado mesmo o Paul Victor. No primeiro tempo a bola ia toda hora no Pedri, né, galera? Porque o Pedri é o cara que dita o ritmo do jogo. Então, com tantos reservas, assim, ele meio que, tá ligado? Tinha que desbloquear e melhorar os companheiros ao redor dele pra gerar algum espaço, porque o Valladolid tava muito fechado no primeiro tempo, ainda mais após o gol. Já sobre o Dani Rodrigues, azarado, né? Eu gostei da personalidade, um garoto que eu não sei quantos anos ele tem. Eu sei que ele é mais velho que o Yamal, né? Mas eu não lembro quantos anos ele tem, não sei se é 19. É 19 anos de idade, é isso mesmo. O Dani Rodrigues com seus 1,75m. Não, o Dani Rodrigues não tem 1,75m, não. Ele parecia baixinho na transmissão, pô. Se ele tem 1,75m, se eu fosse jogador de futebol, parecia um anão. Enfim. Gostei da personalidade dele, errou algum passe, normal, né, estreia no profissional, mas eu gostei dele partir pra cima, arriscar passe, arriscar chute, gostei, é um jogador que talvez sendo mais trabalhado, sendo mais conscientizado, pode se tornar um jogador interessante. Precisamos ver mais, obviamente, né, eu só vi 35 minutos dele, porque ele teve o azar de sofrer ali um deslocamento no ombro, alguma coisa assim, né. Enfim, né, acabou sendo substituído para a entrada do Yamal. Substituição ruim pro Barça, né? Que acaba tendo que usar o Yamal bem cedo num jogo que era para ele descansar a partida inteira. Agora, o Hector Forte. O Hector Forte, gente, é muito bom, tá ligado? Ele, tecnicamente, apoiando é muito bom. Ele tá beirando com o Dani Rodrigues no primeiro tempo. Criaram algumas jogadas interessantes que, com um pouco mais de timing, poderiam sair melhor, né? Ele defendeu bem também, é claro que no segundo tempo ele cansou, né? A energia dele foi caindo e tudo mais, muito por essa falta de jogos mesmo que o Flick não deu a ele durante toda a temporada. Deu pra gente ver que ele sentiu um pouco da carga do jogo, porque ele jogou a partida inteira dessa vez. Então a gente viu que caiu um pouco fisicamente ele no segundo tempo. Ele acabou perdendo algumas bolas na corrida, mas não são bolas que comprometeram, porque o Ter Stegen estava bem atento. Inclusive Ter Stegen, né? Voltando hoje depois de muito tempo de lesão. Gostei da partida do Forte, cara. Gostei. Desmarcou, conseguiu construir, é ousado pra tabelar. Ele quase faz um golaço no segundo tempo, né? Uma bola que o Lamine deixa de letra pra ele. De calcanhar, na verdade, ele dribla, vai pra lá, vai pra cá, dentro da área, com 4 cidadãos marcando ele arruma espaço e chuta na trave. Eu gosto do Hector Forte, cara. Muito bom jogador, cara, eu gosto. Ele só precisa ser mais polido, ele só precisa jogar mais, pegar o ritmo do jogo. Quando ele pegar o ritmo, é um lateral muito bom. É um lateral muito bom, o Flick tem que ter um pouco de carinho com ele. Então é isso, né? Dos caras que eu queria ver para essa partida que tornavam ela mais importante, foi essa minha avaliação deles. No geral, os titulares e os reservas, né, de primeiros nomes foram bem e é isso, né? Foram bem e é isso num jogo que o Barça precisava jogar no limite. No segundo tempo entrou Rafinha, entrou De Jong, descansou o Pedri. Depois no final foi entrando o Dani Olmo, entrou o Eric Garcia também. O Rafinha faz o gol do empate numa jogadaça ali uma bola enfiada do Yamal, né? Um cruzamento pro Araujo que sobra ali no Rafinha, ele faz o gol. Depois faz um Firmino num belo gol, num passe do Gerard Martin, hein? Olha aí o Gerard Martin. E o Barça acaba virando e o Valladolid não oferece nenhum perigo pro Barça. 2-1. Cara, mais uma partida que o Barça vence com apenas um gol de diferença, tá? Vamos pegar aqui, ó, tirando a vitória contra o Borussia Dortmund por 4-0 no dia 9 do 4, né, no mês de abril, 9 de abril, foi 1, aí teve a derrota pro Barça, né, então vamos contar só as vitórias e os empates aqui, beleza? Ó, foi 1, 2, 3, 4, 5 vitórias do Barça, todas elas com apenas um gol de diferença. No limite, né? O Barça anda segurando bem as vitórias e tudo mais, e sempre com um gol de diferença. Aí teve o empate com a Inter e teve a derrota por 3-1 contra o Borussia nesse meio todo. O Barça, em La Liga, a última vez que o Barça venceu por mais de um gol de diferença foi contra o Girona, no dia 3 de maio, cara, eu acho. Não, de março, né? 3 de março, por 4-1.
Pois é, acabou, caiu um pouco do ímpeto goleador do Barcelona nas últimas partidas, né? Poderia ter vencido hoje por mais de 2 gols de diferença, o Lamine teve a sua chance. Enfim, teve essa bola na trave do Hector Forte, teve a outra chance com o Firmino, Rafinha também, e por aí vai. Então foi isso, galera, sobre o jogo, sobre a galera. Individualmente, só dá pra avaliar os reservas, né? O Gerard Martin... A gente sabe o quanto a gente criticou ele, eu critiquei, fui muito duro com ele na partida contra a Inter de Milão, porque ele não acertou nada mesmo, não acho que ele mereça ser titular contra a Inter de Milão, nem a pau, mas contra esses times mais fracos, como o Valladolid, como uns Leganés da vida, enfim, ele consegue ir bem, cara, ele consegue jogar, ele é aquele jogador que parece que tem, ele joga mais duro, ele joga mais difícil, sabe? Não é aquele jogador que você olha e tem aquela facilidade com o manuseio da bola, aquela facilidade de se movimentar, ele realmente parece um jogador que é um pouco mais duro, e é um jogador que, cara, talvez treinando e tendo regularidade, ele se torne um jogador ok, tá ligado? Porque excelente eu acho que ele não vai ser, mas um ok bom pra ser um reserva arroz com feijão, um dia ele pode se tornar. Coisa que eu já não vejo no Hector Forte. No Hector Forte eu vejo esse jogador que joga leve, tem um trato diferente com a bola, consegue marcar, consegue correr, que só precisa de continuidade, só precisa realmente de um pouco mais de fé do Flick pra ele melhorar e melhorar. Melhorando, o Forte tem um grande potencial, na minha visão diferente um pouco aqui do Martin. Beleza? Então é isso, né? O Ter Stegen voltou aí legal, fazendo algumas boas defesas. Christensen muito bem, né? Nem parece que o Christensen não jogava a temporada toda. Acho que foi essa só a terceira partida de titular dele, ou quarta. Muito bem. É uma pena que talvez ele não fique no Barça, né? Com esses burburinhos do Jonathan tá vindo pro clube, enfim. Então foi isso, 2-1 pro Barça. Abrimos novamente quantos pontos? Deixa eu colocar aqui pra vocês a tabela da La Liga. Abrimos aí 7 pontos para o Real Madrid, que joga amanhã, um jogo dificílimo contra o Celta de Vigo para o Real Madrid. A gente fica na torcida para eles perderem pontos, né? Um empate do Real Madrid já seria o suficiente, que no clássico pela La Liga, se a gente vencer, a gente seria campeão. Então torcer para o Real Madrid tropeçar aí para no clássico, quem sabe a gente ganhar mais um título, podemos dizer assim, em cima do Real Madrid, beleza? Agradeço os membros do canal aqui, o João e o Jotaro. Se tornem membro por apenas R$ 4,99. Você pode, para fazer companhia a eles. Eu fico por aqui e até mais. Até terça-feira, que vai ser loucura.